História real de uma avó. Descubra como minha filha me traiu e eu planejei uma vingança. Ainda me lembro como se fosse ontem. O ano era 1969 e cada manhã era um misto de esperança e medo. Eu estava fugindo de um pesadelo, um casamento sufocante com Ricardo, que apertava mais que qualquer laço deveria. Escapuli da pequena cidade, levando Mariana, minha filha de apenas 5 anos, pelas mãos. Não sabia o que o amanhã traía, mas qualquer coisa era melhor que o tormento de antes. Chegamos a São Paulo com nada além de um par de malas e uma voz interior insistindo que devíamos ter esperança. A cidade era imensa, engolindo sonhos e temores, numa mescla de concreto e fumaça. Lembro-me do cheiro queimado das padarias pela rua, da confusão dos carros e ônibus. Parecia outro mundo, um que provocava tanto fascínio quanto pavor. Comecei a trabalhar como costureira. Meu primeiro lugar foi uma saleta úmida, iluminada pela luz fria de uma lâmpada fraca. Mas meus dedos ágeis aprenderam rápido a dançar sobre os tecidos. Cada ponto na máquina era uma pequena vitória, um novo passo para construir nossa nova vida. Mariana crescia. Entre nós, às vezes, parecia que o silêncio dizia mais do que 1000 palavras jamais poderiam. Havia mágoas não ditas, feridas invisíveis que precisavam de tempo e amor para um dia sarar. Me questionava se ela entendia por que tínhamos fugido, mas o tempo não nos dava trégua para resolver essas questões. Então, a vida me trouxe André. Nosso encontro foi casual, mas logo ele tornou-se um farol no mar de inseguranças em que naveguei por tanto tempo. A esperança de uma nova família parecia mais próxima. Até que a verdade brutal me atingiu como um soco no estômago. André e Mariana estavam envolvidos de uma forma que partiu meu coração. Foi um turbilhão de emoções. Eu, traída por aqueles que eram tudo para mim. Afundei no trabalho, silenciando meu grito interno. A cada costura, tentava colar as partes do meu coração partido. O silêncio se tornou meu companheiro. Agora, anos depois, pergunto-me se seria possível reconstruir algo após tanta dor. As cicatrizes no coração, será que algum dia vão sarar por completo? Essa dúvida ficou comigo, deixando no ar o que o futuro ainda poderia reservar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias passavam devagar depois da traição de Mariana e André. Era como se eu estivesse vivendo em um pesadelo interminável. Minhas noites eram invadidas por sonhos confusos e eu acordava com o coração batendo forte, sem saber distinguir o que era realidade ou ilusão. Foi em uma dessas manhãs, enquanto tomava café em minha cozinha simples, que o telefone tocou. O som parecia mais alto do que o normal, cortando o silêncio como uma navalha. Atendi e do outro lado da linha, uma voz
ansiosa e desconhecida, revelou um segredo enterrado no passado. Maria, precisamos nos encontrar. Tem algo sobre a Mariana que você precisa saber. O coração deu um salto, um misto de medo e esperança me invadindo. Eu sabia que, apesar de tudo, ainda amava minha filha incondicionalmente, e qualquer baixo detalhe sobre ela me deixava alerta. Combinei de me encontrar com aquela pessoa em um café próximo. A mente estava uma confusão de pensamentos durante o trajeto. Quem poderia saber algo tão importante sobre minha filha? E o que seria? Ao chegar, avistei uma mulher de meia-idade, seus olhos refletindo uma história de dor semelhante à minha. Ela se apresentou como Luísa, e após algumas trocas de amenidades, ela revelou a razão do nosso encontro. No início, suas palavras tinham um peso que eu não compreendia completamente. Mariana não é sua filha biológica. A frase reverberou como um trovão. Meu mundo girou. Tudo o que eu acreditava caiu por terra. Luísa explicou que, por engano, nossa filha havia sido trocada na maternidade. Seu tom era claro, mas para mim, as palavras eram como um quebra-cabeça sem solução. Uma série de memórias vieram à tona. A gravidez, o parto complicado, a exaustão das primeiras semanas. Eu queria não acreditar, mas a sensação de dúvida cravava suas garras em mim. Como eu não percebi isso antes? E Mariana? O que isso significaria para ela? Luísa então revelou que procurara por mim após anos de investigação. Sua filha biológica, na verdade, era quem eu chamava de minha própria filha. Uma troca de destino, um erro humano que nos havia ligado de forma inimaginável. A mente estava aturdida, o coração em pedaços. Voltei para casa quase em transe, cada passo um esforço absurdo. Mariana apareceu, seus olhos buscando alguma verdade em meu olhar sempre amoroso, agora carregado pelo peso de uma verdade impossível. Decidi não contar de imediato, temendo destruir o frágil elo que ainda nos unia. Mas como eu poderia lidar com isso sozinha? Como carregar tal segredo, sabendo que ela, antes traidora, era uma vítima de um passado que não escolheu? Os dias que se seguiram foram um intenso exercício de autocontrole. Estava indecisa entre contar aos envolvidos ou guardar o segredo como uma âncora, pesada e opressiva. E então veio a noite mais inesperada. Durante o silêncio frio do apartamento, ouvi batidas hesitantes na porta. Abrindo-a, encontrei Mariana, olhos marejados, segurando uma carta amarelada pelo tempo. Mãe, eu sei tudo e precisamos conversar. Mãe, eu sei tudo e precisamos conversar. As palavras dela ficaram ressoando na minha cabeça enquanto eu me afastava da porta, fazendo sinal para que ela entrasse. O ar estava pesado, como se carregasse anos de segredos inconfessáveis. Sentamos à mesa da cozinha, onde tantas refeições silenciosas foram partilhadas. Mariana segurava a carta com mãos trêmulas e me olhava com olhos que misturavam dor e suplicação. Eu sempre soube que havia algo diferente. Ela começou. A voz falha. Algo no fundo da minha alma me dizia que eu nunca pertenci completamente. Essas suspeitas viraram certezas quando encontrei esta carta. É de Luísa. Ela me procurou há alguns meses. O chão parecia sumir debaixo de mim. Tentava manter a compostura,
mas internamente eu estava aos pedaços. Filha, eu também só soube há pouco sobre a troca na maternidade, disse, tentando acalmá-la. Mas as palavras saíram sem a firmeza que eu desejava. Então, Mariana revelou seu choque maior, a reviravolta que mudaria tudo. Mas, mãe, essa história é ainda mais complicada do que parece. Enquanto investigava sobre a troca, Luísa descobriu que há outro elemento em tudo isso. Ricardo, aquele de quem fugimos, ele está envolvido. Ele sabia sobre a troca. O mundo parecia girar lentamente, mas freneticamente dentro de minha cabeça. Meu ex-marido, Ricardo, aquele pesadelo que deixei para trás, sabia desde o início. Como ele poderia ter guardado esse segredo? E tem mais, Mariana continuou, sem dar espaço para pausas na avalanche de revelações. Parece que Ricardo manipulou tudo para me afastar de você, para destruir qualquer chance de sermos felizes. Foi uma vingança por você ter escapado dele. Eu estava sem ar, como se cada palavra dela fosse um murro inesperado. Ricardo conseguira nos atingir mesmo a quilômetros de distância. Mariana, minha voz saiu quase como um sussurro. Ele fez tudo isso. Por quê? E agora ele quer nos destruir de novo. Ela continuou, a voz entrecortada pela emoção. Ele está tentando me enredar nos negócios dele, usando algum tipo de chantagem emocional. E eu não sei como sair dessa. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Um silêncio que parecia pesar mais do que a verdade recém-revelada. As lembranças da cidade pequena, a fuga para São Paulo, os dias de luta solitária, tudo isso voltou com uma força avassaladora. Mas ali, diante daquela nova realidade, o nosso elo parecia mais frágil do que nunca. E eu sabia que precisava fazer algo. Vamos resolver isso juntas, eu disse, tentando trazer uma esperança que eu mesma não sabia se sentia. Mas antes, precisamos saber de que exatamente estamos fugindo agora. O silêncio foi quebrado novamente por um som de algo caindo no chão. Era a caneca que eu segurava. Não era só o café que escorria pelas gotas, mas também a certeza de que o nosso passado jamais nos deixaria partir facilmente. E assim, com um coração dividido entre amor e medo, fiquei pensando no que realmente estava por vir. Eu e Mariana, unidas por um destino cruel, mas agora cientes da guerra que precisávamos enfrentar. No fundo, uma dúvida insidiosa murmurava: seria possível, um dia, finalmente escapar das amarras do passado? Mais uma vez, as perguntas ficavam sem resposta, e o futuro incerto nos esperava lá fora, ansioso por nos desafiar mais uma vez. Eu estava lá, olhando para aquele chão cheio de café derramado, tentando juntar os cacos da minha sanidade. Eu e Mariana, sentadas à mesa em silêncio, pensando em tudo que recebemos naquela avalanche de revelações. Tudo ficou mais amargo do que qualquer café que já provei. Respirei fundo, tentando encontrar alguma clareza. Precisávamos agir, mas antes disso, uma conversa clara e honesta tinha que acontecer. Mariana levantou os olhos para mim com um mix de determinação e medo. Mãe, não podemos deixar Ricardo fazer isso de novo, ela disse, com a voz ainda trêmula, mas firme. Eu sabia disso. Sabia desde o momento em que fugimos dele. Mas o que eu não sabia era que enquanto a gente tentava escapar, ele estava sempre 2 passos à frente. Controlando, manipulando, tramando. Isso me deixava sem fôlego,
como se todo aquele peso agora me mantivesse presa ao chão. Foi então que a campainha tocou. Um som que me fez pular, quase fraturando o frágil silêncio que se instalara como um cenário de tensão entre eu e minha ou não filha. Mariana olhou para mim assustada, e eu soube instantaneamente que não estávamos esperando ninguém. Meu coração começou a bater forte, uma batida que ecoava em meus ouvidos. Abri a porta cautelosamente. E o que encontrei do outro lado me surpreendeu mais do que qualquer revelação poderia. Era um homem alto, de olhar cansado e sombrio, como quem carregava o peso do mundo em seus ombros. Ele vestia um terno surrado, mas de alguma forma isso não diminuía a intensidade de sua presença. Maria! Ele disse sem rodeios e sem um pingo de hesitação na voz. Precisamos conversar. Sou Roberto, o verdadeiro pai de Mariana. Aquelas palavras foram como um soco. Senti meu peito se apertar enquanto meus pensamentos giravam desordenadamente. Como ele sabia onde nos encontrar? E mais importante, como ele poderia reivindicar algo assim, ali, na minha porta? Desculpa parecer assim, ele continuou, percebendo meu choque. Mas as coisas são muito mais complicadas do que parecem. E você merece saber a verdade. Mariana se aproximou, seus olhos vasculhando meu rosto em busca de alguma orientação, alguma reação que pudesse indicar se acreditaríamos nele ou não. Notava-se que ela estava tão perdida quanto eu. Roberto começou a nos contar uma história que parecia elaborada demais para ser mentira, mas dolorosa demais para ser a verdade. Contou que Ricardo, em seu ódio, havia afastado não apenas uma mãe de sua filha, mas um pai de sua criança. Ele havia manipulado tudo e todos, usando como peões em um jogo de vingança. Roberto revelou cartas, provas, datas. Tudo o que fez nosso mundo despedaçar de vez, revelando uma conspiração que há muito estávamos presas sem saber. Diante de nós estava uma verdade que mudou tudo o que sabíamos. E pior, parecia não haver saída fácil. Eu e Mariana ali, lado a lado, sabíamos que aquilo não era apenas uma complicação a mais. Era a redefinição de nossas vidas. A ideia de quem éramos, de onde viemos. E, de repente, compreendemos uma coisa. Nossa luta estava apenas começando, mas dessa vez, juntas. No meio de tudo, ficamos tentando entender como poderíamos encarar nossas novas verdades. Como enfrentar Ricardo, como redescobrir nossas raízes. O que nos restava agora, além da força de uma promessa, a de que não nos deixaríamos vencer tão facilmente. E naquela madrugada, abraçadas pela urgência, sentíamos que estávamos prestes a enfrentar o maior embate de nossas vidas. Mas sabemos, lá no fundo, que só conseguimos começar a andar num caminho quando conseguimos encarar seu início. E naquela noite, o crepitar do desconhecido não apagou a chama da nossa determinação. Precisávamos de respostas, e isso era só o primeiro passo de uma longa jornada que agora sabíamos ter começado. Eu estava ali, na sala, ao lado da Mariana, tentando processar tudo que o Roberto tinha nos contado. Aquelas revelações já tinham transformado o nosso mundo. Mas pelo menos estávamos juntas, prontas para enfrentar o que viesse. Ou pelo menos eu achava que estávamos. Ainda estava tentando entender como lidar com essa nova informação sobre o Ricardo, sentindo uma mistura de apatia
e determinação. Roberto estava prestes a dizer algo mais quando, de repente, a campainha tocou novamente. Dessa vez, meu coração disparou. Quem poderia ser agora? Deixei Mariana e Roberto na sala e fui atender, tentando não deixar o medo transparecer. Quando abri a porta, vi uma figura que não esperava encontrar ali. Pelo menos não tão cedo. Era Laura, minha irmã mais nova, que eu não via há anos, desde que fugi daquela cidade. Ela estava nervosa, agitada, como se estivesse fugindo de algo ou alguém. Maria, você tem que me ouvir. Ela começou, a voz entrecortada pela ansiedade. Eu vim assim que soube. Você está em perigo. Ele sabe onde vocês estão. De repente, todo o chão pareceu se abrir sob meus pés. Se Ricardo sabia onde nos encontrar, todo esse novo começo poderia estar ameaçado. Mas tinha algo mais. Algo no jeito como Laura falava. Quase como se houvesse mais que eu ainda não sabia. Laura respirou fundo, parecendo se preparar para algo que não queria realmente dizer. Maria, eu fui forçada a trabalhar para ele. Ricardo, ele tem algo contra mim e me obrigou a vir buscar vocês. É como se o ar tivesse sido sugado da sala. A minha própria irmã estava envolvida nesse emaranhado, forçada a participar de um plano que ainda não conseguimos compreender completamente. Olhei para ela, buscando nos olhos algum sinal de que ainda pudesse confiar. Mas antes que eu pudesse perguntar, Laura falou a verdade que arrebentou todos os laços que ainda permaneciam firmes. Maria, eu sou a verdadeira irmã da Luísa. E o que vocês não sabem é que o Ricardo tem um motivo ainda mais sombrio. Ele descobriu que, na verdade, Mariana é filha dele. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago. O mundo girou tão rápido que eu achei que fosse desmaiar. Roberto olhava para Mariana, aturdido como eu estava. E ela, pobre garota, estava pálida, como um fantasma. Enquanto lutávamos para assimilar, Laura continuou. Ricardo sabia o tempo todo. Ele armou tudo isso. E agora quer levar Mariana de volta. O que era isso? Um pesadelo sem fim? Meu coração doía, dividido entre raiva, medo e uma dor que eu não conseguia nomear. Como poderíamos ter vivido tantas mentiras? Mariana, minha doce Mariana! O que seria dela agora? O que fazer? Eu não tinha ideia. Apenas sabia que precisava proteger minha filha, mesmo que não soubesse como. Esse era só o começo de uma nova luta. Abraçamo-nos e naquele abraço estava contido o desejo desesperado de sobreviver, de não sermos derrotadas por um passado cheio de sombras. Permanecemos em silêncio, tentando encontrar alguma coragem em nossas fraquezas. Estávamos as três, eu, Mariana e Laura, ligadas por laços de sangue, verdadeiros ou não, e por um destino que precisávamos enfrentar. Mais uma vez, com o coração acelerado e a mente a mil, sabíamos que o próximo passo teria que ser rápido e decisivo. E agora, o que fazer? Como escapar dessa teia de manipulações e revelações? As respostas não vieram ainda, mas uma coisa eu sabia. Tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Eu estava lá, na sala, ao lado da Mariana e do Roberto, tentando assimilar tudo aquilo que nossa conversa havia revelado. Me sentia vulnerável e perdida. De repente me dei conta de que não estávamos sozinhos. Laura, minha irmã, estava ali também, revelando segredos que eu nunca imaginei existir. Ouvimos sua confissão sobre Ricardo como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos nossos pés.
Foi aí que a porta da sala se abriu e alguém cruzou a entrada, interrompendo nossas mentes caóticas. Era Ricardo em pessoa, e a sensação de pânico se intensificou, como se o ar da sala tivesse diminuído de repente. Eu encarei aquele rosto que no passado me causava tanto medo. Porém, havia algo de diferente nele. Com uma calma perturbadora, ele nos olhou e, em seguida, tirou algo de dentro do bolso. Em questão de segundos, ali estava na mesa uma pilha de documentos. Sua expressão não parecia mais dominada pela vingança que eu tanto temia. Vocês precisam ver isso, ele disse. Sua voz sem o tom ameaçador que eu esperava, mas cheia de um cansaço que eu não reconhecia. Quando nos aproximamos, mal pude acreditar. Eram papéis de adoção. Mariana era minha filha. Sim, Bianca, a filha que eu pensei ter perdido, nunca existiu. Tudo havia sido uma mentira criada por Luísa. Ela inventou a troca de bebês para encobrir seus próprios erros, seu desejo de destruir o pouco de felicidade que eu havia encontrado fora do casamento com Ricardo. Laura, sabíamos, estava só tentando proteger a gente das manipulações de Luísa, não de Ricardo. E ele só queria proteger Mariana de um mundo de mentiras construídas pelas palavras de Luísa. Eu via só sinceridade no seu olhar, quando ele se desculpou por tudo que seu silêncio tinha permitido. O mais devastador veio em seguida. Roberto não era o pai de Mariana. Na verdade, ele foi enganado por Luísa, que o manipulou para nos procurar e alimentar ainda mais a confusão que nos cercava. Ela não só destruiu a nossa confiança, mas partiu também o coração de Roberto, fazendo-o acreditar numa paternidade que nunca existiu. Ele sentou abatido. Mariana estava em choque, as lágrimas escorrendo sem controle. Toda aquela busca insana por verdade, fé na palavra dos outros, somada ao medo e ao sofrimento, parecia surreal agora. Encostei na parede, sentindo o peso de tudo isso vindo à tona. Me peguei pensando sobre o que restava de nós, depois de tantas revelações. As pessoas em quem confiamos, aquelas que deixamos entrar, tinham distorcido nossa realidade, até mudar completamente nossa visão de nós mesmas. Mas o que realmente importava estava agora mais claro do que nunca. Mariana era minha filha. A mágoa causada pelo passado podia ser curada. O que faríamos a partir daqui dependeria só de nós. Encostada àquela parede, senti o fio de determinação começar a se costurar no meu coração. Um pensamento persiste. E agora? O que faremos com tudo que não pode ser desfeito? Eu estava lá, encostada na parede da sala, ainda tonta com tudo o que tinha acabado de descobrir. O mundo parecia um lugar quase irreal, com tantas reviravoltas e segredos revelados de uma vez. Mariana era minha filha, e o amor que nos unia ainda estava ali. Mas éramos só nós. Ou pelo menos foi isso que pensei por um breve momento. Olhei para Mariana, tentando processar tudo, quando de repente uma batida forte na porta nos fez pular de susto. O som ecoou pela sala, quebrando o momento de silêncio que tínhamos. Meu coração disparou. Quem seria agora? Laura correu para abrir, mas eu segurei seu braço. Num reflexo, o que mais poderia acontecer? Ricardo ainda estava ali, mas não era ele. Quando a porta se abriu, revelou Luísa. Surgiu ali com um olhar misterioso, quase sombrio. Vocês pensaram que tudo isso acabava aqui?
A voz dela tinha uma firmeza que me deu calafrios. Linda, quase em um palco, puxou algo do casaco. Era um gravador. O clique de ligar reverberou como um trovão no peito, e a voz que dele saiu era a de Ricardo falando coisas horríveis. Coisas que ele nunca tinha dito diretamente a nós, mas que ao mesmo tempo não poderíamos ignorar. As coisas que ouvimos eram venenosas, pavimentando um novo caminho de revelações. Entre as palavras pesadas que saíam do gravador, entendi que Ricardo e Luísa tinham um plano horrível. Tudo fazia parte de uma história rocambolesca que envolvia não só o passado distante, mas nosso presente. E a coisa mais terrível era que Mariana, aparentemente, tinha sido parte de um jogo, o alvo final das manipulações deles. Eu vi Mariana empalidecer, seus olhos se enchendo de lágrimas que custavam a cair. Era como se ela sentisse as amarras invisíveis de um destino que estava além de qualquer possibilidade de controle. Luísa parecia feita de metal, sem emoção. Enquanto olhava para nós, como se cada palavra fosse ensaiada. Roberto, até então quieto no canto da sala, levantou-se com uma expressão incrédula. Luísa, por quê? Ele disse, a voz cheia de dor. Mas ela não respondeu, apenas observava, talvez esperando algo mais. E ali, um calafrio cortou a sala. Mariana não conseguia mais ficar em pé. E tudo parecia desabar novamente. Uma coisa era certa. Sabíamos que não estávamos no controle disso. Estávamos à mercê de planos sutilmente diabólicos. A presença de Luísa, com sua frieza assustadora, provava que o segredo que tentávamos desvendar era, na verdade, uma teia de mentiras e rancores de muitos anos. Dessa vez, precisávamos encontrar um novo caminho. Enquanto Roberto tentava consolar Mariana, percebi que estávamos apenas começando. O que viria agora, quando descobrimos que a figura mais manipuladora de todas estava entre nós o tempo todo? E como confrontaríamos aquilo que parecia impossível? Mais uma vez, as perguntas se amontoavam, e o próximo passo era indistinto. Nos restava uma verdade crua. Tínhamos que agir rápido, antes que esse jogo terrível nos envolvesse ainda mais. E naquele instante, a única certeza era de que nossa jornada estava longe de acabar. Eu estava ali, na sala, depois de tudo que havia acabado de acontecer, me sentindo como se o mundo estivesse girando a 1 milhão de quilômetros por hora. Mariana estava ao meu lado e o silêncio era denso, quase palpável. Roberto encarava o chão como se quisesse encontrar respostas ali, enquanto Ricardo ainda estava na sala com a gente. Eu sentia meu coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. E então aconteceu. O barulho ensurdecedor de sirenes de polícia quebrou o silêncio da noite. Todas as cabeças se viraram automaticamente para a janela, os olhos arregalados de surpresa e medo. Não tínhamos tempo para processar, para pensar no que fazer. A porta foi arrombada. Um estouro que parecia um tiro. Policiais entraram correndo, armas em punho, e eu senti meu corpo congelar de puro pânico. A confusão foi instantânea. Eles estavam ali por causa de Ricardo. Só podia ser. No meio de tudo isso, uma figura inesperada apareceu entre os policiais. Era Sandra, uma vizinha que eu não via há anos.
alguém que eu não imaginava ter qualquer ligação conosco. Ela tinha o olhar decidido, quase como se estivesse ali para nos salvar de algo ainda pior. Era estranho, mas meio daquilo tudo, parecia a única pessoa em quem eu podia confiar. Maria, você precisa sair daqui agora, ela disse, com uma urgência quase desesperada na voz. Havia um olhar determinado em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Então senti um frio percorrer minha espinha. Ricardo te enganou esse tempo todo. Ele não é quem você pensa. A sala explodiu em caos. Policiais seguraram Ricardo, mas ele não resistiu. Pelo contrário, ele parecia calmo, quase esperando por aquilo. Eu não entendia nada, mas cada parte de mim dizia que tinha algo muito maior acontecendo. Roberto estava parado, sem saber para onde se mover, enquanto Mariana apenas me puxava para perto. Então, Sandra falou, a reviravolta que tirou o chão sob meus pés. Ele é um agente, Maria. Sempre foi. Ele estava infiltrado para proteger você. Tudo aquilo, tudo o que ele disse ou fez, era parte de algo maior. O mundo parou. Eu senti como se fosse cair, as palavras dela perfurando-me na mente. Como tudo que vivi podia ser uma mentira tão complexa. Ricardo, meu pesadelo de anos, agora era um protetor? Tudo estava errado, tão errado que eu não conseguia entender. A sala estava em polvorosa, luzes piscando, vozes gritando ordens. Eu tentava pensar, mas a ideia era absurda. Ricardo olhou para mim do outro lado da sala, mas seu olhar agora era diferente. Era quase gentil. Como se, no meio dessa confusão toda, ele estivesse me desculpando por tudo. Agora, com mais perguntas do que respostas, eu sabia que a história ainda não tinha acabado. Estávamos só começando a entender o alcance do que estava acontecendo. Mas, acima de tudo, eu estava mais confusa e perdida do que nunca. O que viria a seguir? Como enfrentar uma realidade onde tudo o que conhecíamos havia se transformado em algo tão imprevisível? Ali estava eu, de pé naquela sala, o coração batendo na garganta depois daquela revelação chocante. As sirenes da polícia ainda ecoavam lá fora, e eu mal conseguia acreditar nas palavras de Sandra. Ricardo, aquele que eu pensei ser meu inimigo, estava do nosso lado o tempo todo. Era muita informação para processar. Mariano estava ao meu lado com lágrimas nos olhos, e eu só conseguia pensar em como tudo tinha mudado tão rápido. A porta ainda estava aberta e a confusão parecia não ter fim. O barulho dos policiais, as luzes piscando e aquela sensação de que o mundo estava desmoronando ao meu redor. Mas então, um grito cortou o ar. Um som de desespero que fez todos nós pararmos. Foi Luísa, a mesma que tinha nos manipulado o tempo todo. Ela emergiu entre os policiais como uma sombra, um desespero no olhar que eu nunca tinha visto. Parem, não é o que vocês estão pensando. As palavras dela eram como cacos de vidro voando pela sala. Os policiais hesitaram por um momento, todos os olhos fixos naquela cena surreal. Antes que eu pudesse responder ou entender, algo impossível aconteceu. Um dos policiais se virou abruptamente, apontando sua arma para Ricardo. E então eu vi um brilho de algo que reluziu como um metal entre as mãos de Luísa. Era uma arma. Meu corpo congelou.
Tudo ficou em câmera lenta naquele segundo eterno. O disparo detonou a sala com um estrondo que me deixou surda. Ricardo caiu no chão e a sala se transformou em caos puro. Gritos, correria, desespero em estado bruto. Eu me senti paralisada, incapaz de me mover ou pensar. Apenas conseguia ver Roberto se aproximando de Mariana, tentando protegê-la com o corpo. A polícia reagiu rápido, mas o impacto já estava feito. Luísa foi contida, mas não sem antes lançar um olhar cheio de ódio para mim. Um choque imenso tomou conta. Era a prova de que nada sobre ela tinha sido o que parecia. Tudo fazia parte de uma trama muito mais sombria, mas o mais terrível ainda estava por vir. Policiais começaram a vasculhar a casa e em poucos minutos acharam algo escondido que nem eu sabia que existia ali. Um cofre secreto dentro de uma parede falsa. Quando o abriram, seus rostos revelaram algo assustador. Documentos e fotos que eu nunca tinha visto, que contavam uma história que ninguém esperava. Toda a minha vida, até mesmo antes de conhecer Ricardo, estava ligada a uma rede de mentiras e segredos. Eu mal tinha tempo de respirar e já me bombardeavam com essa nova descoberta. O que aquilo significava? Por que havia provas de outra identidade ali? Provas que poderiam mudar tudo o que eu achava saber sobre meu próprio passado. A sala, mergulhada em caos, refletia meu coração naqueles instantes. Nada mais estava claro, e a verdade parecia cada vez mais distante. Em meio a todo aquele tumulto, apenas uma certeza. Minha vida, nossa sobrevivência, dependia de desvendarmos essa nova fatia de mistério antes que fosse tarde demais. E agora, com tudo revelado e ainda tantas perguntas, eu só queria saber o que viriam fazer quando as cortinas da minha vida fossem finalmente completamente abertas. A sala estava em caos. Sirenes, gritos, confusão. Luzes vermelhas piscavam através da janela, criando um cenário surreal. Senti meu coração acelerar, meio sem entender o que se passava. Era como se o mundo tivesse ficado em câmera lenta. Eu e Mariana estávamos lado a lado, mas tudo ao nosso redor parecia desmoronar. Sandra, minha vizinha, olhava para mim com uma determinação que me deu um pouco de segurança. E Ricardo, mesmo algemado, tinha um olhar de algo parecido com compreensão. Como ele poderia ter sido nosso protetor o tempo todo? Era muita informação, muita coisa para processar. Mas no fundo, senti algo encaixar. As peças daquele quebra-cabeça interminável estavam de alguma forma se juntando. Não tinha como voltar agora. Tinha que seguir em frente. Então, no meio desse caos, Luísa tenta fugir novamente, mas os policiais a detêm. Ela grita, xinga como se tudo fosse culpa nossa. E, de repente, vejo Roberto ir atrás dela. Olhares se cruzam. Ele percebe que ainda havia algo dentro dele que estava preso, enquanto a culpa de Luísa pesava como chumbo. Eles saem pelo corredor e sinto que ali talvez houvesse uma fagulha de acerto de contas. Olhei para Mariana, senti o tremor nas suas mãos, antes mesmo dela me abraçar forte. Um abraço que dizia mais do que 1000 palavras. Mãe, ela sussurra. Tá tudo bem. Estamos juntas. A polícia começa a vasculhar o que restava da minha vida enfiada naquele apartamento.
Abriram o cofre que eu nunca soube existir, e ali acharam documentos que contavam histórias que nem sabia serem reais. Meu passado, meu presente, tudo ali misturado. Um mundo de mentiras revelado na minha frente. Mas, ao lado da Mariana, também vi uma chance de recomeçar de verdade. De repente, um silêncio brota na sala. Um silêncio cheio de suspiros, de alívios abafados. Lá fora, as luzes ainda brilham, mas dentro da minha cabeça começa a clarear. Não tinha fim ali. Tudo o que vivemos, mas tinha um novo começo. Tudo que havia se partido poderia, enfim, ser reconstruído. Juntas, nós conseguiríamos. Acabei com a sensação de que, apesar dos horrores, estávamos em pé. Que agora o mundo era vasto e, ao mesmo tempo, cheio de oportunidades. Vou reconstruir laços. Vou entender de onde realmente venho. E vou encarar o que ainda vem. Você precisa se inscrever agora e acompanhar essa nova jornada que vamos viver. Quero que faça parte disso, que entenda cada detalhe e descubra tudo junto da gente. Este é o momento para demonstrar o seu apoio, esmagando aquele botão de like agora mesmo. Nada vai fazer sentido sem o seu comentário, então inunde a sessão com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Nós só estamos começando essa nova caminhada e você faz parte disso.